Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e hoje eu estou aqui para revisitar, como vocês estão vendo aí atrás, esse jogo bem bacana que é o Bivius. Eu peguei para jogar recentemente e é impressionante como esse jogo envelheceu bem, né? Ele é lá de 2016, então ele já vai completar aí 8 anos de idade, então já faz um tempinho que ele está aí. E ele é um jogo que ele foi lançado pelo Ricardo Fred, que é um italiano, mas o jogo foi lançado em inglês. Mas não se preocupem, gente, que existem traduções que você encontra por aí. Inclusive, uma das traduções é minha. Você vai encontrar lá no blog RPG Solo Brasil, você vai encontrar na comunidade Solo RPG, você vai encontrar até no PDF Coffee PDF, você vai encontrar essa tradução em vários lugares aí, tá bom? Digita Bivio Solo RPG Tradução que vai aparecer em algum lugar. Tem uma tradução minha e tem outra tradução também, acho que uma tradução que é do Rodrigo, se eu não me engano. Não tenho certeza se é do Rodrigo, mas tem outra tradução também, melhor do que a minha, rolando por aí. E o Bivius, ele basicamente ele é um RPG que ele se propunha e se propõe a ser um RPG que você lembrasse todas as regras de maneira que durante a tua jogatina você não precisasse consultar livro nenhum. E o autor ele começou a pensar sobre como é que eu posso fazer isso com a menor quantidade de elementos possíveis. Então ele começou a pensar, né? Isso ele conta aqui no começo, e ele chegou nessa tabela aqui, ó, que é tudo o que você precisa, é essa tabela aqui. Você precisa de uma tabela que tenha um elemento aleatório que te diga sim ou não, opção A, opção B, ou o nível da ameaça que seja high, alto, ou low, baixo, né? Tarcísio, por que você está usando a versão em inglês e não a versão traduzida? Porque eu não achei a traduzida aqui nos meus arquivos e eu não estou com internet suficiente para baixar, tá bom? Algumas vezes aqui no sítio a gente não tem internet suficiente para baixar materiais. Então eu queria gravar, a tabela é a mesma, a diferença é que em vez de estar escrito high, low, vai estar escrito alto, baixo, A e B continua A e B, e yes e no fica sim e não. E ele propunha que você usasse qualquer coisa que tivesse dois lados. Podia ser um dado que tem par e ímpar, podia ser cartas de baralho que você tem cartas pretas e cartas vermelhas, e podia ser uma moeda que você tem par e ímpar, né? Você tem o cara e coroa. Par e ímpar não, desculpa, você tem cara e coroa. Então, basicamente é isso. Ele queria criar um RPG solo que não dependesse de tabelas. Então, por exemplo, o que acontece na minha cena? Você ia criar uma opção A e você ia criar uma opção B. O par, o resultado par ou cara seria equivalente à opção A, o resultado ímpar ou o resultado coroa, se você estivesse usando uma moeda, seria equivalente à opção B. Você jogaria e aquilo que saísse, o resultado é o que acontece. Por exemplo, ontem eu estava jogando uma aventura de Conan. Então o Conan chegou numa... Estava caminhando pelo deserto e ele chegou em um determinado momento que ele encontrou uma cidade, né? Isso eu defini, que ele encontrou uma cidade no deserto. Fazia parte da minha jogatina, né? De fazer uma jornada através do deserto de março. E eu perguntei, existe alguma ameaça na entrada da cidade? E sim, era opção A, né? Era opção sim, que seria o par, e ímpar seria o não. Eu joguei e caiu o sim, né? Então tinha uma ameaça. E aí eu deduzi, deserto, uma ameaça, uma criatura, alguma coisa. Eu decidi que era um escorpião gigante de areia, da areia, que apareceu para enfrentar o Conan, né? Em outro momento, depois já dentro da cidade, a cidade, eu queria decidir se a cidade estava normal, com pessoas assim, ou se era uma cidade abandonada. Criei novamente duas opções. Opção A, a cidade estava
normal, com pessoas e estabelecimentos e tudo mais, ou B, a cidade estava abandonada. Eu rolei, caiu ímpar, que nas minhas decisões significava a opção B, ou seja, a cidade estava abandonada. Então, foi assim que foi indo. E quando você tem uma ameaça, por exemplo, apareceu o escorpião de areia, você tem que definir se essa ameaça ela é uma ameaça alta ou uma ameaça baixa. Por quê? Porque o seu personagem aqui ele é feito de atributos, habilidades altas e habilidades baixas, né? Então, quando você tem uma habilidade alta, fica mais fácil você enfrentar os desafios. Quando você tem uma habilidade baixa, fica mais difícil. Como é que funciona, né? Por exemplo, o Conan, logicamente, ele tem o atributo combate muito alto. O Conan, ele luta muito bem. Ele é um dos maiores combatentes da era iboriana. Então, a habilidade de combate dele é alta. E caiu, quando eu perguntei se o desafio do escorpião era alto ou baixo, caiu que era alto. Então era um inimigo com uma habilidade alta lutando contra o Conan que tinha uma habilidade alta, ou seja, era uma luta entre iguais. Quando é uma luta entre iguais, funciona no esquema de melhor de 3. Então você define uma opção que vai se representar o escorpião, uma opção que vai representar o combatente, no meu caso o Conan. Então, opção A, escorpião. Aliás, opção A, o Conan. Opção B, escorpião. Então, joguei primeiro, caiu o Conan. Então, o Conan feriu ali o escorpião e tudo mais, né? Só que tem que ser melhor de 3. Ou seja, eu rolei uma segunda vez e caiu o escorpião. Ou seja, o escorpião meio que conseguiu se defender, conseguiu contra-atacar. Eu precisei rolar uma terceira vez para ver quem iria ganhar. E aí caiu par de novo, que é referente à opção A, ou seja, o Conan venceu o escorpião. Agora vamos imaginar que o escorpião fosse uma ameaça baixa e o Conan fosse um combatente com uma alta habilidade de combate. Então seria entre de níveis diferentes, o Conan alto, o escorpião baixo. Nesse caso, só basta um acerto do Conan para vencer aquele desafio que é baixo. Enquanto que o desafio ele precisa vencer 2 vezes consecutivas para vencer um desafio considerado alto. Na prática seria como? Eu rolaria lá o dado, né? Se caísse par, quer dizer que o Conan acertou, como ele é habilidade alta, já encerra o combate. Só que caiu ímpar, ou seja, surpreendentemente, o escorpião conseguiu se defender, contra-atacar, ferir o Conan de alguma forma. Mas, como ele é uma ameaça baixa, só um golpe não é o suficiente, ele precisa ter 2 consecutivos. Então eu tive que rolar uma segunda vez, né? Eu teria que rolar uma segunda vez. Se caísse ímpar novamente, ou seja, se caísse a favor do escorpião, aí sim ele ganharia o combate. Mas caiu par, caiu a favor do Conan. O Conan, como era o nível alto, então ele precisaria só de um acerto para vencer esse combate. E é assim que funciona entre diferentes níveis, né? Parece um pouquinho complicado, mas na verdade depois que você vai, fica bem simples. E o Bevius ele marcou muito, assim, ele influenciou todos esses jogos que vieram depois, tiveram grandes influências do Bevius. Deixa eu ver aqui se o Miso veio antes ou depois. Não, olha só, o Miso mesmo, né? Que é um RPG que eu gosto muito, que eu ainda vou fazer um novo vídeo sobre ele. Teve influências do Bevius, né? E o Bevius, ele teve influência lá do Mythic também, só que a diferença é que ele não fica calculando porcentagens, não fica calculando probabilidades, ele transforma tudo
em 50%, né? 50% só quando é nessa questão de desafios entre níveis diferentes, que aí as pessoas ou os atributos ou as coisas que têm níveis altos vão ter uma vantagem em relação às coisas, pessoas, atributos com o nível baixo, né? Ele é um RPG super sucinto, ele tem 7 páginas, se não me engano, 5 páginas, né? E o resumo é esse, basicamente, né? Então, tem alguma coisa que tenha sim ou não, que tenha par e ímpar, né? Depois, essa tabela que está aparecendo aí é a única que você precisa, né? O que significa ter um nível alto? Quer dizer que é um nível que ele é acima da média. E você tem um nível baixo, quer dizer que é um nível que está na média ou abaixo da média. Quase sempre abaixo da média. Então é isso que significa. Toda vez que você tem um desafio, você vai enfrentar uma ameaça, você vai enfrentar um desafio e você vai definir esse desafio como alto ou baixo, né? Se for iguais, aí funciona no quesito melhor de 3, ou seja, aquele que vencer duas partidas, duas rolagens, né, tal, entre 3 ganha. E quando é entre níveis diferentes, o mais forte precisa ter apenas um acerto para resolver aquilo, né? E tem a evolução também, né? A cada aventura que você completa, você ganha o chamado de Brownie Point, né? Você ganha um Brownie. Não consegui traduzir isso, na minha tradução eu coloquei Brownie mesmo, né? O que você pode fazer, né? Você pode transformar aqui, ó. Deixa eu pegar certinho para não falar bobeira, né? Você pode gastar um brownie para passar automaticamente em um desafio. Mesmo se for um atributo seu baixo contra um desafio alto, você gasta e você passa automaticamente nesse desafio. Então, brownies são sempre legais, né? Ou então você pode juntar 3 brownies e você pode ou transformar um atributo baixo num atributo alto, uma característica, ou você pode adquirir uma nova habilidade no nível baixo, ou seja, ele funciona como evolução, né? Então, um brownie pode salvar sua vida, porque você pode vencer automaticamente um teste, e 3 faz você ser mais habilidoso. Esse é o sistema de evolução muito interessante do jogo. Sempre vai criar 2 alternativas que sejam interessantes, e depois, toda vez que você quer saber se a aventura está caminhando para o final, se é o momento decisivo da aventura, você também transforma isso numa pergunta de sim e não, né? Depois disso, teve um suplemento, que era o Bevius Companion. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Teve aqui o Bevius Companion, que ele trouxe mais 5 regras. Deixa eu ver aqui quantas regras a mais ele trouxe. Ó, ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele trouxe mais 5 regras para o Bevius. Só que, na verdade, assim, não eram bem regras, eram consequências das regras iniciais. Então, isso daqui muda bem pouco a estrutura do Bevius, né? Então era um suplemento que você não precisa desse suplemento para jogar. E depois ele lançou também o Tunnels and Dragons, que era o Bevius voltado para aventuras de fantasia medieval. Porque o Bevius aqui, ele é totalmente genérico, ou seja, você pode jogar em qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de ambientação, né? Só que como a fantasia medieval, gostando-se ou não, é o mais popular gênero dentro do RPG, ele criou esse documento aqui de 32 páginas, que é bem interessante. Ele lançou o conceito de Bevius List, né, que são as listas Bevius, que também, como jogar aventuras de fantasia super complexas, tem regras para Dungeon Crawl, tem regras para Hex Crawl, sem usar tabela nenhuma, muito interessante, e também só usando uma moeda ou um dado, qualquer dado aí,
que tenha par ou ímpar, né? Nunca jogando dois dados ao mesmo tempo, porque a gente sabe que os resultados, a matemática muda muito quando você usa dois dados, logicamente. Então é isso, galera, é isso. Esse foi o meu resgate do Bivius, um sistema bem interessante que está com certeza sempre na minha lista de preferidos. Bom, um abraço, a gente se vê.